Olá, muito bom dia, grande abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos começando mais um TV Mar News, mais uma edição pela próxima hora, trazendo os principais assuntos e as notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Vem com a gente, tá certo? Tô avisando, quem avisa, amigo é. No TV Mar News e nesta edição você vai poder acompanhar muitas notícias com a participação do repórter Fernando Palmeira. Nós estamos acompanhando também essas questões relacionadas a um surto de meningite aqui na capital alagoana e esse será um dos assuntos no programa de hoje, tá certo? Pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, através das nossas redes sociais, ferramentas importantíssimas para a sua interação com a produção do programa, que tem o comando da Patrícia Barros, abraçando inicialmente toda a equipe técnica na retaguarda, também envolvida em mais um trabalho de excelência que a TV Mar Canal 525 colocará em evidência pela próxima hora. Também teremos entrevistas no estúdio e, naturalmente, você que perdeu o início do programa vai poder acompanhar através do nosso canal no YouTube, cada bloco sendo publicado ainda hoje, nesta sexta-feira, trazendo aqui todos os detalhes do panorama de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Lembrando também que o aplicativo TV Mar, que é gratuito, você pode baixar e acompanhar uma programação genuinamente alagoana, de segunda a sexta-feira com a programação diária, trazendo também todas as informações de Maceió e também os assuntos de necessidade da população. Para começar o programa de hoje, vamos dar uma passada na Gazeta de Alagoas, 88 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. Entre os destaques, STF derruba a tese do marco temporal. O Supremo Tribunal Federal derrubou ontem, por 9 votos a 2, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Para a maioria dos ministros, é inconstitucional limitar essa demarcação de territórios dos povos indígenas à data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Todas as informações você acompanha na página A5 da Gazeta de Alagoas. Bolsonaro teve reunião com militares sobre o golpe. A Marinha teria concordado, o Exército não. CPI quer ouvir o almirante. Ex-presidente reúne também QG e avalia ir para confronto. Detalhes na página 5. Essa declaração aqui de que o ex-presidente Bolsonaro teve uma reunião com militares sobre o golpe foi de Mauro Cid, que tem aí, através da condição de uma delação premiada, apresentado também novos elementos para a CPI. Rose Davino se licencia e Ângela Garrote assume vaga na Assembleia Legislativa, mudança na cadeira. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes sobre a política de Alagoas também, mas aqui na Gazeta, detalhes também você tem na página A3. Alta procura faz vacina contra a meningite sumir de clínicas particulares em Maceió. Rapaz, entre os destaques, a confirmação de um surto de meningite, e isso aqui em Maceió tem levado muita gente às clínicas de vacinação da capital. Com a rede do SUS não disponibiliza as doses para esse tipo de doença, o movimento das unidades particulares cresceu muito nos últimos dias e já há falta do produto e filas de espera. Todas as informações aqui na Gazeta também. Em nota, o arcebispo repudiou a ação que legaliza o aborto. Nova fase do Desenrola para dívidas até 20 mil. É uma nova fase de um plano para você também resolver todas as questões relacionadas às suas dívidas. Estado terá efeitos mais brandos de onda de calor. Alagoas tem superávit de vagas no sistema penal, é o que diz o Senapem, o sindicato dos agentes penitenciários. E paciente atropelado volta para Pernambuco após 4 meses no HGE. Esses e outros assuntos você acompanha na Gazeta de Alagoas, tá certo? Vamos então iniciar o programa de hoje falando da vacina, rapaz. O surto de meningite tem, querendo ou não, provocado uma mudança de comportamento nas pessoas, principalmente aqui em Maceió. As pessoas estão assustadas, nós não podemos correr dessa realidade. E a busca pela vacina da meningite tipo B está cada vez maior aqui na capital. Muitas pessoas buscam a imunização nas clínicas, principalmente os habitantes do interior do estado. Diante da escassez, detalhes inclusive da Gazeta, que nós acabamos de informar, no entanto, o alto preço da dose também assusta a população. Essas informações são do Rogério Costa, ele que é repórter da Mix FM e também do portal Gazeta Web, sempre contribuindo aqui com o TV Mar News. Estamos aqui em um complexo de clínicas médicas em Maceió, que reúne várias clínicas aqui na capital, entre elas clínicas de vacinação.
que tem recebido uma procura enorme pela vacina contra a meningite tipo B. O aumento no número de casos, o surto de meningite aí detectado, está causando uma verdadeira corrida às clínicas de vacinação. Cada dose da vacina custa R$ 665. Esse valor pode ser pago em até 6 vezes no cartão de crédito, se for essa a sua opção. A vacina não é oferecida no rol de vacinas do SUS, Sistema Único de Saúde. Isso acaba complicando para quem não pode pagar. Pessoas estão vindo do interior para vacinar aqui diante da dificuldade de encontrar vacina em outras cidades aqui de Alagoas. Vem para Maceió porque a rede é maior, o número de clínicas é maior, na perspectiva de encontrar. E algumas pessoas estão encontrando, estão pagando e reservando a vacina que ainda será entregue pelos fornecedores às clínicas somente 7 dias depois. Se você comprar a vacina hoje e pagar, você só vai poder vacinar na semana que vem, na próxima sexta-feira. Há uma verdadeira, como disse, corrida em busca da vacina. As clínicas estão vacinando em média 200 pessoas por dia, funcionam de 8 às 18 horas, estão todos os turnos com uma grande movimentação. Resta saber, né? Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, do município, o que é que vão fazer em relação às pessoas que não podem pagar. A vacina não está disponibilizada na lista de vacinas do SUS. Claro que a maioria das pessoas, Rogério Costa, elas não podem pagar na realidade do nosso estado. E muitas pessoas no Brasil também. Até porque os valores, eles ficam variando, né, nas clínicas particulares, iniciando de R$ 700, muito difícil encontrar o valor do imunizante abaixo disso, entre R$ 700 a R$ 900. Imagine, e vou me colocar nesta situação, uma casa com 5 pessoas, entre elas 3 crianças. Aí teria que falar muito, né, para poder imunizar os meus filhos. Muito difícil, de fato, a situação, e é por isso que alguns deputados, parlamentares já têm se manifestado para que o SUS venha disponibilizar essa vacina para a população, para poder também garantir a segurança de todos os alagoanos e, naturalmente, né, que venha de cima para baixo, através do governo federal, uma solução para esse problema. E ainda falando de meningite, a Secretaria de Saúde de Maceió apresentou um plano de enfrentamento, né, ao Conselho Municipal de Saúde. O repórter Fernando Palmeira traz mais detalhes. Então vamos conversar um pouco sobre o surto de meningite que está havendo no município de Maceió. Falo também como técnica da Vigilância Epidemiológica Municipal e nesse plano de ação o Hospital Elvio Alto obviamente está incluído. Porém, as ações de prevenção e controle da meningite elas vão muito além do âmbito de um hospital. Das medidas de controle de surto, é importante que toda a população, a comunidade médica, os profissionais de saúde estejam atentos aos casos suspeitos de meningite. O Hospital Elvio Alto é a referência, porém, o tratamento da meningite ela deve ser iniciada no primeiro local de atendimento, que em geral é a unidade de pronto atendimento. Então, a partir da suspeita de um caso de meningite, o cidadão que chega com febre, dor de cabeça e vômito, é feita a suspeita de meningite e o tratamento deve ser iniciado de imediato enquanto se prossegue com a investigação. A partir do momento que esse cidadão chega a um hospital especializado, como é o Elvio Alto, o HGE, o Hospital da Criança, é feito o exame para constatar, de fato, se é uma meningite ou não e se o tratamento vai ser continuado. Então, toda essa cadeia precisa funcionar de forma muito célere, porque quanto mais rápido é feito o diagnóstico, melhor a sobrevida dessa pessoa e também, de forma mais rápida, a vigilância consegue iniciar as medidas de proteção daqueles que entraram em contato com esse caso. Então, lembrando que nós estamos falando de um surto de doença meningocócica, não é qualquer meningite, é a meningite provocada pela bactéria meningococo, é uma bactéria que tem uma capacidade de transmissão muito alta, que, via de regra, provoca doença muito grave, porém, o que nós temos observado nesse surto em Maceió é uma variedade de quadro clínico muito grande. Então, desde pessoas que chegam muito graves, que nas primeiras horas de tratamento evoluem para óbito, sem sequer conseguir chegar ao hospital, até casos muito leves, que pode levar à confusão por parte do profissional de saúde, subestimar que aquilo pode ser uma meningite ou não. Então, é necessário que todos estejam atentos. Todas as pessoas que tiverem contato com o caso de doença meningocócica, elas serão contactadas pela Vigilância Epidemiológica do Estado e do município. Então, quando essa investigação é feita e se verifica que, de fato, houve um contato com risco de transmissão, é feita uma medicação preventiva. Essa medicação reduz drasticamente tanto o risco da pessoa adoecer, como reduz o risco dessa pessoa ficar com a bactéria albergada na garganta como portador assintomático e que pode passar a ser, mesmo não adoecendo, ele pode passar a ser um multiplicador, um transmissor para o resto da comunidade. Então, essas medidas são super importantes. Toda a população.
Quando se fala em prevenção, a primeira palavra que vem realmente é a vacina e a vacina eficaz. Agora, que tipo de outra orientação nós poderíamos passar agora para a comunidade com relação à prevenção geral, inclusive suas faixas etárias? Então, vamos lá. A doença meningocócica ela pode ocorrer em qualquer faixa etária e a gente considera que pessoas até 60 anos estão suscetíveis a contrair a doença. Porém, crianças com menos de 5 anos têm maior risco de contrair e maior risco de complicar também. Com isso, as medidas de prevenção elas devem ser especialmente focadas nessa faixa etária menor. Para que a gente pense nas outras medidas de prevenção, é importante que a gente entenda como é que se dá essa transmissão. A transmissão ela se dá através de gotícula, de saliva, que é transmitida até no máximo 1 metro de distância. Então, as medidas adicionais de prevenção devem abarcar essa forma de contágio. Então, por exemplo, a gente recomenda que as crianças que frequentam a escola não compartilhem objetos que vão à boca com outras crianças, como copos, talheres, que cada um tenha seu objeto individualizado. Todas as vezes que você for procurado pela Vigilância Municipal para que faça uso da medicação preventiva, é fundamental que você tome exatamente no momento indicado e pelo tempo indicado. Porque, se você não toma, você não está colocando em risco só a sua saúde, mas a saúde de todos que estão em sua volta, já que nem todo mundo adoece, mas algumas pessoas, apesar de não adoecer, passam a ser multiplicadores dessa bactéria no meio ambiente. Mas mais do Chico Nogueira para a TV Mar, da organização Maradona de Mello, no canal 525 NET. Claro. Fernando Palmeira, muito importante essas explicações e nós vamos continuar acompanhando cada passo que a Secretaria Municipal de Saúde tem dado para apresentar plano, alternativas também de enfrentamento para esse surto de meningite que tem deixado muitas pessoas aí em um clima de muito desconforto, de muitas dúvidas também, pessoas temendo realmente o convívio coletivo, como aconteceu em menor proporção, óbvio, na época da pandemia, na época da Covid, mas muitas mães ainda tendo dúvidas sobre a participação dos filhos em ambiente escolar diante dessa presença da meningite. Então é preciso alternativas imediatas venham a ser dadas para poder garantir a segurança dessas crianças e, consequentemente, da população. Ainda falando de uma campanha multivacinação, a capital alagoana antecipou esse início da campanha para a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes. A iniciativa tem como objetivo retomar as altas coberturas vacinais e impedir a reintrodução de doenças já eliminadas no país. A campanha vai até o dia 14 de outubro, mas o repórter Fernando Palmeira também volta na nossa programação, trazendo uma especialista para falar sobre esse assunto. Uma campanha de multivacinação que está sendo empreendida desde o Ministério da Saúde, Secretarias do Estado da Saúde, a exemplo da Central em Alagoas, e Secretarias Municipais de Saúde. E nós estamos aqui no 2º Centro de Saúde, na Praça da Maravilha, para conversar com a Camila Peixoto, enfermeira, que nos fala sobre essa campanha. Ela é da Gerência de Imunização do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Secretarias Municipais. Como é, Camila, que está aí essa programação tão importante para a vacinação? Isso, Marcel, inicia hoje, mais uma campanha de multivacinação. Essas campanhas que já vêm sendo realizadas desde 2016, nós temos campanhas de multivacinação. É uma campanha que é para a atualização da caderneta vacinal das crianças e dos adolescentes. Então, os adolescentes até 14 anos de idade, até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Os pais e responsáveis dessas crianças e adolescentes, basta levar a caderneta de vacinação, o documento, para que seja avaliada todas as vacinas que foram ofertadas a essa criança, se existe alguma vacina que precisa de atualização no momento dessa visita. A exceção da BCG, por quê? A BCG ela tem uma especificação diferente. Após a abertura do frasco da vacina, a gente tem um período curto. E aí, para não ter perdas dessas doses da vacina, que é justamente para os recém-nascidos, ela tem uma referência em 4 unidades de saúde. Apenas a BCG que tem essa situação de ser referenciada. Para receber os imunizantes, o público-alvo deve apresentar aquela carteira tradicional vacinal? Isso. A caderneta de vacinação da criança ou do adolescente para que sejam atualizadas as vacinas que estejam em atraso. Dá para fazer um resumo das principais vacinas que estão à disposição a partir de agora do público? Hepatite B, a vacina pentavalente, a vacina contra a poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral. Todas as vacinas do calendário básico da criança e do adolescente, meningo C, ACWY, falando de meningite, como você bem falou no início.
todas as vacinas que fazem parte do calendário da criança e do adolescente, com exceção novamente da BCG, estão disponíveis nos locais de vacinação, nas unidades de saúde, para que esse público seja atualizado a sua caderneta. Nessa coadministração de vacinas também não se deve esquecer a vacina para aqueles que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. Isso, a Covid também está no rol das vacinas do Ministério da Saúde e pode ser sim feita junto com as outras vacinas do calendário. Então, se as crianças e adolescentes ainda não estiverem com esse calendário de Covid atualizado, também pode ser feita. Os principais locais que a comunidade deve se aproximar, chegar para se vacinar e os horários ficam. As unidades de saúde, a gente tem disponível todas as vacinas do calendário, com exceção, obviamente, da BCG, como a gente já falou. Temos o CAT da Praia, temos os shoppings que já também estão fazendo vacinação. O Shopping Pátio já faz vacinação de crianças e de adolescentes. O Maceió, a partir de 9 anos de idade. A gente ainda tem o Saúde da Gente Infantil, Saúde da Gente Mulher, a vacinação que é realizada no Brota nas Grotas. E temos ainda as unidades que fazem o horário de Corujão se estendendo até as 8, 9 horas da noite. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do Segundo Centro de Saúde, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Agno de Melo no canal 525 NET. Claro. É isso aí, Fernando Palmeira. A Prefeitura vai continuar trabalhando, convocando a população para poder participar dessa campanha, multivacinação, que vai até o dia 14 de outubro. Então é importante você, papai, você, mamãe, vovô, vovó, levar as crianças também para atualizar sua carteira de vacinas e evitar que novas doenças possam ser propagadas, doenças inclusive até já erradicadas do planeta, mas que isso tem um papel importante com essa convocação feita pelos veículos de comunicação através das ações desenvolvidas pelo município, pelo Estado e pelo Ministério da Saúde. Unindo arte e fé, foi assim um sucesso considerado o primeiro dia do Maceió Gospel, evento organizado pela Prefeitura Municipal de Maceió, que foi realizado no início ontem, primeiro dia, teremos hoje e amanhã com várias atrações locais e atrações nacionais. O repórter Fernando Palmeira traz mais detalhes na sequência do TV Mar News. Unir a arte, a fé, a música, enfim, toda essa vibração que a nossa juventude tem, juventude de todas as idades, é o propósito da FEMAC, Fundação Municipal de Ação Cultural, da Prefeitura Municipal de Maceió, para congregar fiéis evangélicos no segundo Festival Gospel, que será realizado aqui em Maceió, no bairro do Jaraguá. E para trazer maiores detalhes, vamos conversar com Flávio Cabral, vice-presidente da FEMAC. Momento importante para a fé e para a nossa juventude aí de todas as idades, né, Flávio? Com certeza, Fernando. Um momento muito importante, a gente trazendo mais uma vez o Maceió Gospel, aqui para todos os cristãos, para que possam curtir com muita segurança, trazer sua família, um momento de muita alegria, onde a gente fará também, conseguirá movimentar a economia do nosso município e conseguimos contemplar bandas, tanto nacionais como também as bandas daqui do nosso município, que é muito importante. Serão 3 dias de arte e louvor lá no estacionamento do Jaraguá. Nos fale a hora do início, como é que a programação está aí, já tudo pronto para esse grande festival. Bom, e de programação, nós teremos, o evento será quinta, sexta e sábado, no dia 21, 22 e 23, certo? De bandas nacionais, teremos Davi Sasser na quinta, teremos Theo Rubia na sexta, teremos Isadora Pompeu e Samuel Messias no sábado. E das bandas locais, teremos Banda Rema, Saracais, teremos também na sexta, Som da Colheita, Alice Vitória, Cleide Moreira, e no sábado teremos Evne Braga e Ungidos 4. Com certeza vai ser uma festa linda, de muito louvor, então gostaríamos de convidar todos os cristãos para participar com a gente, mais uma vez, do nosso Maceió Gospel. De 21 a 23 agora de setembro, esse segundo festival Maceió Gospel, levando fé, vibração, amor, muita música, muita arte e muita alegria. Agora, para participar, o que é preciso e que horas começa e qual a previsão de terminar cada dia? Bom, a gente tem hora para começar às 18 horas, provavelmente a gente vai até meia-noite, mais ou menos, podendo ultrapassar um pouco. Certo? Para participar, só é chamar a família e chegar no evento, será lá no estacionamento do Jaraguá, é aberto ao público, certo? Então traga sua família e venha participar com a gente mais uma vez do Maceió Gospel.
Com as imagens do Chico Nogueira aqui da FEMAC, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arthur de Mello, no canal 525, NET. Claro. Parabéns mais uma vez à Prefeitura de Maceió por realizar uma ação, um evento como esse, que reúne vários fiéis, e tenho certeza que nesta sexta-feira e neste sábado o estacionamento de Jaraguá será tomado por fiéis nesse misto de arte, de muita fé e de muita adoração para as pessoas, os adoradores exatamente da música gospel, e que valoriza esses artistas locais e artistas nacionais. Ótimo evento para todos. Entre os dias 11 e 15 de setembro, pesquisadores da UFAL, do Laboratório de Biologia Marinha e Conservação, participaram de uma expedição de campo na APA dos Corais. E nós vamos trazer agora, para poder explicar quais os resultados a respeito dessa ação que é tão importante para o equilíbrio do meio ambiente, com o Ricardo Miranda, que já marca a presença aqui no estúdio, ele que é pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. Ricardo, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Vamos falar um problema que já é recorrente com a ação humana e que gerou essa participação de pesquisadores. Como foi criada essa ideia em fazer estudos, principalmente nessa região da APA dos Corais? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui para falar com vocês. Esse é um projeto muito importante porque a gente vai avaliar a saúde desses ecossistemas, que são muito importantes para o turismo e para a pesca, além da parte ecológica. Então, é previsto que esse ano tenha um aumento da temperatura normal das médias que são normais para esse período do verão, que já são mais altas. Então, coincide com o fenômeno do El Niño, Então, a gente está avaliando a saúde dos corais e dos peixes que vivem associados a esses organismos nesse ecossistema que é tão importante para as espécies e para o ser humano também. Ricardo, é importante falar sobre algumas situações, aspectos que têm sido apresentados. Quem é frequentador da praia em épocas de baixa maré, muitas vezes gosta de ir até os corais, pisar muitas vezes nos corais. Os corais apresentam até uma certa mudança daquela cor considerada normal, aquele branqueamento, e aí acaba sendo um dos fatores responsáveis para o chamamento desta atenção para a sociedade ter cuidado nesse momento, ao ter realmente um tratamento com a natureza, esse contato entre homem e natureza, principalmente com a preservação das espécies marinhas? O branqueamento ele é um fenômeno global, mas com certeza a presença humana ali ela ajuda a desestabilizar o equilíbrio ali das espécies. As espécies ficam mais vulneráveis, mais sensíveis, não só o pisoteio, mas as âncoras das embarcações, o óleo que cai da água dessas embarcações, o lixo, os nutrientes que vêm dos rios nesse período de chuva. Então, todos esses fatores contribuem para fragilizar esse ecossistema que é tão importante, e nesse período que ocorre esses fenômenos que são meio sem controle, porque são fenômenos globais, o aquecimento da água, esses ecossistemas ficam ainda mais frágeis a esses impactos. E quando se fala principalmente desse início do projeto, a coleta da água foi um dos principais pontos que vocês realizaram. Já dá para trazer alguns resultados a respeito dessa coleta inicial, Ricardo? Se foi exatamente através dessa coleta da água, o que é que foi apontado, por exemplo, nesses estudos iniciais? Então, a gente iniciou esse período agora, antes do verão, justamente para a gente pegar o pré-aquecimento, a gente ver como é que está a vitalidade dessas espécies antes dessa água atingir um pico da temperatura. Então, a gente avalia a saúde desses corais. A gente avaliou que, até então, a saúde dos corais está boa, porque a gente esperava que estivesse boa, porque o pico da temperatura ainda vai ocorrer lá para março do ano que vem, que é quando a elevação da temperatura da água do mar ela chega no seu máximo. Então, a gente também instalou sensores de temperatura para a gente avaliar quanto que vai ser esse aumento da temperatura. Então, os sensores estão instalados lá nos recifes. E a gente viu que a saúde desses recifes, de um modo geral, desses corais, é boa até então. Então, a gente espera que lá para fevereiro e março do ano que vem, a gente vai cair na água de novo para a gente avaliar se esse aumento da temperatura ele desestabilizou e causou esse branqueamento, que é essa cor branca que os corais eles apresentam por conta desse aumento. Eles se estressam. Dentro do tecido deles, eles têm uma microalga que ele começa a causar uma substância tóxica e acaba expulsando essas algas, e por isso que eles ficam com essa cor branca. Então, a gente espera que nesse período a gente consiga acompanhar um evento mais forte, porque esse evento, com o passar dos anos, tem ficado mais intensos e mais frequentes, com o aquecimento global.
Então, o que a gente pode trazer de informação até então para essa expedição que a gente realizou, que a saúde dos corais estava boa, mas a gente vai continuar monitorando isso ao longo do verão e depois do verão para a gente saber se esse evento ele causou essa instabilidade na saúde e se depois isso causou uma grande mortalidade nesses corais. E infelizmente a gente espera que essa mortalidade seja alta por conta dessas médias de temperatura da água do mar, elas têm aumentado com os últimos anos, especialmente nos últimos 5 e 3 anos. Quando se fala dessa participação humana muito perto dos corais, frequentando os corais, utilizando até como ponto de caminhada os corais e sem aquele devido cuidado, Ricardo, é notado também nesse período, porque sou um frequentador de algumas regiões litorâneas também, as pessoas falando da ausência daquele chamado ouriço. Isso também já é consequência da presença humana, o desaparecimento de uma vida que acaba também ali naquele momento deixando de habitar nesse substrato de recifes, por exemplo? Então, os corais, eles são organismos construtores dessas estruturas físicas, que são os recifes, né, que são estruturas vivas. Então, se a gente pensasse num prédio, por exemplo, os corais seriam os tijolos ou as pilastras, porque eles são organismos construtores dessas estruturas. Então, todos esses organismos que vivem nesses recifes, como os ouriços, polvos, lagostas e peixes, eles dependem dos corais e vivem nesses recifes. Então, esses impactos com pisoteio, esses impactos do branqueamento ao longo do tempo, isso vem causando um declínio desses recifes, não só nos recifes de Alagoas, mas no mundo todo. E as ações de conservação são muito importantes para a gente tentar desacelerar e até frear um pouco esse declínio. Então, todas essas espécies como o ouriço, que você comentou, elas dependem desses corais, dependem dessas estruturas vivas para continuar existindo. Então, a presença humana, ela também, com certeza, ela colabora para esse declínio. Claro que se feito de maneira mais consciente, né? Se a gente conseguir, por exemplo, gerir o número de pessoas que frequentar sempre uma mesma área no Recife, isso vai ajudando com que esses impactos sejam mais lentos, né? Então, é muito importante que esses organismos eles vivem ali em equilíbrio nesse ecossistema que é tão diverso. Agora, professor Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre essa participação do poder público. O município tem realizado algumas ações, inclusive agora, né, uma das ações é o Praia Limpa, para retirada de objetos, né, que os jangadeiros muitas vezes eles não têm uma necessidade de utilizar, mas que acaba acumulando, impedindo, né, principalmente ações como esses desequilíbrios naturais. E daí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa importância também de um trabalho educativo para os jangadeiros. Qual é o olhar da pesquisa em si, você como professor e pesquisador, sobre esse entendimento que precisa ser levado para os jangadeiros também? Com certeza, a gente costuma dizer que é um trabalho de formiguinha e esse trabalho de educação ambiental, realmente é muito importante, não só para os jangadeiros que já estão atuando, que já são adultos, mas para os filhos desses jangadeiros, para as crianças que estão ali próximas, que vão no futuro podem estar atuando nessa mesma atividade ou alguma outra atividade que dependa diretamente dos recursos do mar. Então, essa atividade de educação ambiental é muito importante para a conscientização, para entender primeiro qual que é a importância desses ecossistemas e qual que é a sua função ali quando você está num ecossistema como esse. A importância de você manter isso para as gerações futuras, isso é muito importante porque são ecossistemas muito antigos e eles podem continuar a existir, são muito importantes para o ser humano, não só para oferecer os recursos pesqueiros, mas para a proteção de costa, né, contra a erosão costeira. Então, é muito importante que esses jangadeiros também atuem nessa conscientização, porque eles estão ali no mar todo dia, eles estão monitorando e acompanhando também, né? Então, você pode jogar âncora em região de areia para não agredir tanto o recife. Então, pequenas ações que são muito importantes, como recolher o lixo também, né, quando você vai na praia. Então, pequenas ações que são importantes também para você manter a qualidade da água e desses organismos vivos ali e saudáveis, né? Vamos mostrar imagens, nós temos imagens aí dos pesquisadores realizando, e aí eu vou pedir o apoio não do universitário, mas do professor para explicar também cada etapa desse momento. Por favor, Emerson, colocando em tela cheia para o nosso telespectador. Esse é o período de deslocamento da equipe de pesquisadores, é isso, professor Ricardo? Isso, esse foi uma expedição que a gente fez para a Costa dos Corais, especificamente ali na região de Maragogi,
onde a gente utiliza mergulho, scuba, né, equipamentos e técnicas de mergulho científico para acompanhar essas espécies. Os corais, especificamente, a gente usa câmeras de alta resolução para fotografar e poder ter mais detalhes depois no laboratório, não só em campo. A gente também conta as espécies de peixes e outras espécies, como vocês podem ver aí, espécies de polvo e peixes que habitam esses recifes. A gente conta esses organismos, estima o tamanho dele, né? E essa metodologia aí, onde a gente utiliza um quadrado para ter uma referência e fotografa essas espécies, e essa outra metodologia onde a gente usa uma sonda para mapear esses recifes e entender um pouco a quantidade de locas e de tocas e de abrigos para essas espécies, e a gente consegue mapear essa estrutura rígida e física que dependem, por exemplo, os peixes dependem dessas estruturas para sobreviver. Então a gente tem feito, além do monitoramento dos organismos, um mapeamento digital dessas estruturas do Recife. Para a gente finalizar, já parabenizando também o grupo de pesquisas, falando, professor, como doutor também, né, Robson Santos e Ricardo Miranda, que são os coordenadores desse projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, né? Gostaria que você falasse dessa participação também, do investimento que é feito para a continuidade do projeto e a importância de tudo isso. É muito importante a participação da FAPEAL e também do CNPq, né, que tem apoiado esse projeto, para a gente continuar, não só para desenvolver esse projeto, mas esse projeto é um projeto também de continuação, é um projeto que já vem sendo feito como o PELD lá na UFAL, né, PELD Costa dos Corais. Então, é fundamental a gente continuar monitorando e avaliando, porque esses efeitos de mudanças climáticas, eles vêm avançando, né? À toa que a gente chama de mudanças climáticas, porque está o tempo todo em transformação esses ecossistemas. Então, esse apoio da FAPEAL nas questões locais aqui do Estado para o monitoramento e para a avaliação desses impactos é fundamental. A gente passou por épocas bem difíceis de financiamento nos últimos anos, e é determinante esse apoio para a gente continuar avaliando esses recifes que são tão importantes não só para as espécies marinhas, mas também para o ser humano. Muito obrigado, professor Ricardo Miranda, pela sua participação. Parabéns para todos os pesquisadores pela continuidade da vida, né? A pesquisa ela tem essa finalidade, né? A continuidade da vida. Conte sempre conosco da TV Mar, tá certo? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Nós vamos agora a um rápido intervalo, depois da participação aqui do Ricardo Miranda, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. Pois é, no final das contas, nós aqui precisamos também assumir o nosso papel, ter cuidado com a vida marinha, o equilíbrio do ecossistema que acaba sendo importante, e ter respeito também ao espaço, ao ambiente que Deus nos deu para poder desfrutar de momentos de lazer, mas com muita consciência, com muita responsabilidade. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já.